Bem, os números não mentem, o Brasil continua ainda enfrentando efeitos fortes de uma recessão realmente muito rigorosa. Está aqui, acaba de sair o índice, desemprego chega a 13 milhões, pior índice desde 2012, segundo o IBGE. É claro, sem emprego não tem consumo, sem consumo a economia fica travada. Então, os economistas são unânimes. O planejamento é fundamental para que haja o investimento do orçamento familiar. Agora, nada impede que a criatividade também prevaleça. Confira. O gosto pela música está em cada canto do quarto de Nádia. A paixão é tanta que assistir a shows e festivais é o principal motivo de viagens para ela. Esse ambiente de show e da música é muito bom. Eu me sinto muito bem quando eu vou nesses lugares, que acabo conhecendo artistas novos, músicas novas, amigos novos. Momentos registrados em fotos e lembranças têm sido prioridade de quem nasceu a partir de 1980. Jovens como Nádia preferem cada vez mais investir em viagens e shows a comprar bens ou guardar dinheiro. Essa é uma escolha que começou com os millennials e se estendeu para a geração seguinte. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que 8 em cada 10 entrevistados escolheriam gastar com viagens e shows em vez de comprar bens. Eles acreditam que esse tipo de experiência fortalece relações. 30% fizeram amigos em festivais. Para esse psicólogo, a tendência se aplica aos jovens brasileiros e tem a ver com o aumento da expectativa de vida. Esses jovens, com essa longevidade, com essa relação de ser jovem por mais tempo, que está cada vez mais acontecendo, faz com que eles percebam uma possibilidade de ser adolescentes por mais tempo, sem grandes responsabilidades, sem necessidade de trazer a responsabilidade à tona, até porque esses pais também os abraçam dessa forma, muitas vezes até os 40 anos, até mais que 40 anos. Jovens que foram criados em momentos econômicos mais estáveis que os dos pais se preocupam menos. Tá aí então, criatividade, vale tudo. Futebol, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians na grande final do Campeonato Paulista. Primeira partida da decisão deste sábado, 4h30 da tarde, bando do Corinthians, Itaquerão, ou seja, só com torcida do Corinthians. O Corinthians está pregando o seguinte pensamento: o Palmeiras é o favorito, mas o Corinthians tem a raça. Vamos acompanhar então. Jogo de volta, dia 8 de abril. Ainda como destaque, a FIFA confirma o marinense Emerson de Carvalho como assistente na Copa da Rússia. Ele estará trabalhando com o árbitro Sandro Meira Ricci. Portanto, como já era esperado, Emerson de Carvalho, principal assistente no momento do futebol paulista e brasileiro, o marinense que realmente é seguro, praticamente perfeito nas suas atuações, está confirmado na Copa da Rússia. E o Flamengo demitiu Paulo César Carpegiani. Flamengo foi derrotado pelo Botafogo por 1-0, ficou de fora da decisão do Campeonato Carioca e a torcida não perdoou. Demitido Carpegiani, que como jogador do passado foi destaque no próprio Flamengo. A Receita Federal confirma: prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina no dia 30 de abril. 29 milhões de declarações são esperadas. Até agora, 7 milhões foram entregues. Cuidado para não deixar para a última hora. E temos uma novidade neste ano, com a parceria mais forte da Receita Federal com universidades por todo o Brasil para o auxílio à população mais carente da declaração do imposto de renda. Inclusive, novidade que está funcionando também na Unimar, a Universidade de Marília. Segundo a Receita Federal, essa parceria é importante. Preencher a declaração de imposto de renda não é tão simples para o aposentado Edir Negri. O processo é todo digital e ele não é familiarizado com computadores. Por isso, todo ano procura um núcleo de apoio contábil e fiscal. Eu não sei digitalizar o imposto de renda
E todo ano eu venho aqui porque sou muito bem atendido aqui. Os professores são excelentes, os alunos dedicados à beça. O programa foi criado há 7 anos pela Receita Federal e capacita professores e alunos de instituições de ensino superior para que depois possam atender e auxiliar a sociedade. E todos saem ganhando. Isso para os alunos é importante porque é um momento que ele tem para vivenciar a prática do imposto de renda. É onde ele tem contato direto com os contribuintes. Isso é bom para o contribuinte porque tem uma prestação de serviço segura, consistente. Este núcleo de apoio contábil e fiscal fica em uma universidade do Distrito Federal e é um dos quase 300 espalhados pelo país. Aqui, alunos de ciências contábeis tiram dúvidas da população e ajudam o contribuinte a preencher a declaração de imposto de renda. A procura é grande durante todo o ano, mas é maior na época do preenchimento e da entrega da declaração do imposto de renda. Neste período agora em que estamos relacionado à declaração do imposto de renda, as dúvidas e as orientações acabam sendo concentradas neste assunto. Mas este projeto é um projeto permanente. Então, das mais diversas dúvidas, como as relacionadas ao CPF, ao microempreendedor individual, às empresas optantes pelo Simples, são atendidas pelos núcleos de apoio contábil e fiscal. Este aluno de Ciências Contábeis participa do programa há 3 anos. Segundo ele, os treinamentos da Receita ajudam também nas aulas da faculdade e em sua vida profissional. Esse conhecimento, esse treinamento, essas experiências, a gente leva para a vida profissional. É importante ficar atento na hora de preencher a declaração do imposto de renda. Neste ano, o documento traz algumas novidades, como a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com 8 anos ou mais. Há também novos campos para informações relacionadas a alguns tipos de bens. Além disso, será possível retificar as declarações enviadas por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Uma outra dica é não deixar a declaração para a última hora. As dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então ele precisa pelo menos ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. Às vezes ele deixa para a última hora, depois não encontra os documentos, né? Documentos de fonte pagadora que ele tem que incluir todas, né? Às vezes falta uma, tem outra. E aqui em Marília, esse núcleo de apoio para o preenchimento correto da declaração do imposto de renda funciona na Unimar, a Universidade de Marília, na parceria com a Receita Federal. Destaques do momento: o inferno não existe, diz Papa, segundo um jornal italiano. Mas o Vaticano está negando que o Papa tenha feito esse comentário. A Azul, a empresa aérea que serve Marília, anuncia voos de Viracopos, Campinas, até Paris, na França, a partir de julho. Prêmio da Mega Sena novamente acumulado e neste sábado, sábado de aleluia, o prêmio deve chegar a 35 milhões de reais. Facebook muda acesso de usuário a controle de privacidade na rede. Neste dia 30 de março, além da Sexta-feira Santa, em termos de saúde, uma data importante. Data de alerta ao transtorno bipolar. Uma situação cada vez mais presente no nosso dia a dia. Só que falta muita informação sobre o tema. Já disseram que você é bipolar? Mudanças de humor são frequentes em nossas vidas, mas quando elas começam a sair do controle, podem indicar um problema grave. O transtorno bipolar é uma doença e, como qualquer outra, precisa ser diagnosticada por um especialista. Depressão e euforia são 2 estados de humor totalmente opostos. No entanto, esses 2 podem ser ciclos da mesma doença, o transtorno bipolar. Eles se alternam, causando alterações frequentes de humor. A depressão é aquela fase em que tudo parece estar ruim. Já na mania, como são chamados os estados de alegria fora do normal, acontece o contrário. O cérebro funciona de uma maneira mais rápida, os pensamentos começam a aumentar em quantidade, começam a fazer mais associações entre um pensamento e outro.
ou a pessoa começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo. Na parte do humor, o que acontece em geral é uma irritabilidade, um pavio curto, impaciência, pressa. O que diferencia o transtorno bipolar de uma depressão comum é a presença da mania, que apresenta impaciência, inquietação, confiança exagerada, pensamentos acelerados e dificuldade para dormir. Muitas pessoas sentem variações de humor durante toda a vida, mas só quando a situação sai do controle tomam conhecimento do distúrbio. Este é o caso de Tereza, que só aos 46 anos foi diagnosticada com a doença. Foi através de um surto, na verdade. Eu já tinha, assim, durante o decorrer de toda a minha vida, variações de humor, né? Que, a meu ver, eram coisas naturais, né? Eram uma forma versátil de eu ver a vida. Eu olhava as pessoas com um ar de superioridade, né? Então, ninguém estava no meu nível, todos estavam abaixo de mim, eu era a única superpoderosa, a única que conseguia todas as coisas. Este comportamento chamou a atenção da família de Tereza, que ao perceber a gravidade da situação, tentou interná-la. O distúrbio já estava bastante avançado. Na época eu tinha um namorado e eu imaginei que o meu namorado tivesse sofrido um acidente e que nós estávamos indo ao pronto-socorro para vê-lo. Tanto que ninguém precisou me pegar no carro para levar para o pronto-socorro. Eu entrei correndo à procura do meu namorado. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí sim lá, né, houve até necessidade de uma camisa de força. Hoje, Tereza está bem. Seu tratamento é à base de moderadores de humor e uma terapia, que virou sua paixão. Ela escreve livros e publica suas experiências em seu blog, que se dispõe a ajudar outros portadores da doença. Mas para chegar ao controle das atitudes, o papel da família é muito importante. O papel da família é fundamental, tanto para trazer o paciente quando ele não acha que tem problema nenhum, e ele acha que ele não tem problema nenhum quando ele está em mania ou hipomania. A família precisa entender que não é fraqueza de caráter, não é preguiça, e principalmente em adolescentes, quando eles estão trocando o dia pela noite, de manhã não querem ir para a escola e à noite estão prontos para qualquer balada, é entender que isso pode ser sintoma e não safadeza. A única forma de ter um diagnóstico confiável é conversando abertamente com seu psiquiatra. Não se esforce para justificar o que sente. A recuperação do transtorno se dá a partir da aceitação dele. Tá aí então. Então, deste dia 30, dia de alerta ao transtorno bipolar. Um tema importante e que ainda gera muita dúvida na população. Destaques do momento. Em Garça, a Associação Comercial define prêmios para 2 campanhas, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Em Pompeia, alunos da APAI entregam, portanto, de forma especial, numa forma muito simpática, ovos de Páscoa para alunos da rede municipal, numa integração realmente que foi muito bonita. Ainda, telefonia móvel. O Brasil tem a desativação de quase 600 mil linhas em fevereiro. E atenção, domingo, 10 da manhã, na 9 de julho, 612, tem Páscoa Solidária, a torcida independente do São Paulo Futebol Clube aqui em Marília. Haverá a entrega de ovos de Páscoa, cachorro-quente, guaraná, sorvete para crianças e também muita brincadeira. Domingo, 10 da manhã, 9 de julho, 612. E para fechar, desejando ótima Páscoa a você, uma matéria light em relação ao mercado de trabalho. Os agentes disseram não ter percebido nada de anormal até os ônibus pararem cerca de 2 quilômetros depois do ponto onde teriam sido feitos disparos. A caravana era composta por 3 ônibus. Um levava o ex-presidente Lula e agentes de segurança. Outro conduzia jornalistas e no terceiro viajavam convidados. A Polícia Civil do Paraná fez uma varredura e não encontrou nenhum indício ou pista no local. O ministro Raul Jungmann afirmou que a Polícia Federal está ajudando os policiais do Paraná e que a investigação será federalizada se for comprovado crime político. Um
em cada 13 brasileiros precisa de remédios para dormir. E noites mal dormidas podem causar doenças cardíacas e até depressão. Para compensar, os médicos recomendam a volta daquela sonequinha depois do almoço. Sono profundo. No meio do dia e no local de trabalho. Quem chega aqui estranha, mas logo se rende à soneca. Depois do almoço, é lei vir aqui e dar uma descansada. É bom porque você relaxa da rotina do dia a dia, né? Dá uma descansada e volta mais revigorada depois do almoço. Esta empresa em São Paulo decidiu criar um espaço de lazer e descanso para os funcionários. E o resultado foi mais que positivo. A gente tem algumas pesquisas que a gente participa e que mostram o quanto os nossos empregados são felizes. Logo, empregados felizes são mais engajados e entregam mais resultados. O estudo britânico mostrou que 25% dos trabalhadores dormem apenas 5 horas por noite. Bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é entre 7 e 9 horas. Para compensar, médicos recomendam um cochilo de 20 minutos a meia hora, mas não depois das 4 da tarde, para não prejudicar o sono da noite. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia.